O António Tavares também conhece esta casa? Sim, conheço e sou frequentador, por vezes, não é? Sim. Até porque o António tem este gosto por aquilo que é mais antigo na cidade do Porto. Ao ponto de ter um canal no YouTube de filmes antigos. É verdade. Principalmente sobre a cidade do Porto, não é? Sim, não exclusivamente, sobre as praias aqui do Norte, Francelos, Espinho. Imagens escolhidas por quem? Pelo meu pai. Sim. Começou então por ser o seu pai, mas depois também lhe pegou o vício, não é? Sim, também, nos anos 70, 1975 mais exatamente, tive a minha primeira máquina Super 8. Nos anos 90 tive uma de i8, já Porquê é que o seu paizinho também teve esse gosto? Porque tinha influência... Ele gostava muito de cinema, desde os 13 anos, que teve um projetor da Pátria Baby. Sim. Portanto, ele era um entusiasta, ele ia com a minha avó ao cinema, ali ao Palácio Cristal, ao Éden do Palácio Cristal, ver os filmes. Sempre foi um cinéfilo toda a vida, portanto ele aprendeu com um apaixonado. Aprendeu a fazer filmes a ver, não é? Sim, aprendeu a ver. Foi vendo o cinema que ele aprendeu a fazer. Sim, aprendeu a ver, portanto era um autodidata. Nós agora passamos sobre ela e nem sequer imaginamos como é que ela terá sido feita. Temos imagens da Ponte da Rábida na fase da sua construção. Vamos ver aqui algumas delas. Imagens escolhidas entre 54 e 59. Não, 1959, estas imagens. O meu pai fez este filme para aproveitar um bocadinho de película que lhe sobrou das nossas férias. Germano, como é que se atravessava a margem? É pelo comboio? Havia o comboio, já havia a ponte Luís I e a ponte Maria Pia. Sim, as pontes de ferro, não é? É uma curiosidade a maneira como se atravessava no Rio Douro. Havia as barcas de passagem. As barcas de passagem eram um negócio muito rentável, porque havia muita gente, peregrinos, negociantes, feirantes, mercadores, que andavam sempre de um lado para o outro, e cobrava-se imposto, cobrava-se imposto e cobrava-se a passagem. Portanto, quer dizer, um homem pagava uma taxa, um animal pagava outra. Sim. Diferenças. Mas, e provavelmente pagavam consoante a mercadoria que passassem também para o lado de lá. Para no tamanho dos navios que ainda entravam no Rio Douro. Havia muitos navios. No Rio Douro, ainda nos anos 50, aquilo era uma floresta de mastros. Portanto, foram desaparecendo. Mas são curiosas estas imagens pelo seguinte, é que a Ponte da Rábida, a construção da Ponte da Rábida veio alterar completamente a fisionomia da cidade. Claro. Não é? Que ainda há bocado estava a falar aqui com o meu amigo António Tavares sobre exatamente da rua António Xavier, Caldas Xavier, onde ele viveu, que era ali perto do Mercado Bom Sucesso. Eu ainda joguei a bola no local onde construíram o Mercado de Bom Sucesso. Sentiu a obrigação de dividir este espólio, estas imagens com quem gosta de história, com quem gosta de memórias? Senti essa obrigação de partilhar e também de, digamos, divulgar aquilo que eu considero que tem valor. Eu considero que esta obra do meu pai... Tem um grande valor, é um arquivo tem valor fantástico. não só para os portuenses, porque ele tem filmes de todo o país, e até de Espanha e França e Falamos agora de um outro espaço emblemático, hoje Pavilhão Rosa Mota, e é curioso porque ela também esteve aqui connosco na nossa primeira parte, mas em tempos foi Palácio de Cristal, porque era todo envidraçado. Estas imagens dizem respeito à demolição desse mesmo palácio, antigo Palácio de Cristal, não é? Sim. E que depois deu lugar agora ao vemos já a construção do pavilhão, do novo pavilhão. Aqui vemos ali atrás como era, já meio destruído, o Palácio de Cristal, o resto do Palácio de Cristal. Podes mostrar mais um filme? Creio que há mais do que um sobre o Palácio de Cristal e podíamos aproveitar então para ver. É fácil detectar os seus filmes no YouTube? Penso que sim, porque eu pus chaves de busca, que estão bastante claras, estão em português e em inglês. Também tenho tido visitantes. Fazia ideia que este canal depois tivesse tanto sucesso com tantos visitantes? Quando colocou os primeiros vídeos? Não contava de maneira nenhuma que tivesse, digamos, contava com algumas visitas, mas não com tantos. E de facto foi...
Mas o seu pai fazia os filmes corridos, não é? Não havia montagem, o seu pai não montava os filmes. Ele não montava os filmes. E é interessante, portanto, isso tem a ver com ele frequentar muito cinema, que ele consegue um ritmo, quer dizer, ele fazia a própria montagem durante a filmagem e consegue um ritmo e uma condensação, digamos, da narrativa. Sim, claro. Que eu acho que está muito, pessoalmente, não é? É uma opinião pessoal. O insuspeito filho. Mas acho que ele consegue, de facto, um resultado. Estes são os jardins do Palácio de Cristal. Este é o meu amigo? Não, são os meus irmãos. São os seus irmãos. Aqui viu-se ali que ainda era o jardim infantil. Sim, ainda tinha. Não. Eu acho esta parte muito interessante, deles a descer as escadas. Muito ordeiros, não é? Sim, muito bem. Palácio com macacos. Ainda tinha animais, não é? Ainda tinha os animais, o jardim zoológico. Já desapareceram. Chegou a ter um leão, o Palácio de Cristal. Sim, um leão e o Chico, que era o macaco. Tanta falta macaco, faz àquele palácio, Chico. É verdade, um leão. É verdade, Sónia, fizeste bem a lembrar. Eu sei que eles gostaram deste momento, claro que particularmente. Sim. E também temos, eu pedi à nossa coordenação, à CEL, no caso à coordenadora, para que espreitasse a inauguração do Estádio das Antas em 1952, porque é, pelo menos nesta primeira passagem aqui pela minha busca, um dos filmes mais vistos. Tem 6 mil, quase 7 mil. Sim. Quase 7 mil de visitas. Os filmes é o que teve mais visitas. Sim. Que eu tenho aqui. Então, posso tentar mostrar a inauguração do Estádio das Antas em 1952. Eu espero conseguir fazê-lo. Eu sei que está com um bocadinho de dadas, mas peço desculpa, são as minhas impressões digitais. Está a inauguração do Estádio do Futebol Clube do Porto, clube sem E, à inglesa. Sim. Deixa-me ver. Com a assistência do Presidente da República Portuguesa, General Craveiro Lopes. Portanto, ainda os leões falavam, não é? Os animais falavam nesta altura. Não se consegue ver com a qualidade que se... Estamos a tentar colocar... no caso aqui, eu já estou com alguma dificuldade em conseguir perceber, mas notam-se... cá está uma adepta do Futebol Clube do Porto, aqui com a sua bandeirinha agora. Linda. Coisa linda. Só com uma bancada. Ainda tinha a porta da maratona, não é? Ainda tinha a porta da maratona. E o estádio completamente cheio de tripeiros. Queres adeptas como é? Foi com o Benfica. Foi com o Benfica a inauguração? O Benfica ganhou. E o Benfica ganhou ainda por cima. E acabou tudo bem, não é? Nem tudo é perfeito. Acabou tudo bem? Nem tudo é perfeito. Na altura acabava tudo bem, não é? Acabava tudo bem. Era uma festa. Na altura era uma festa, não é? E era assim que devia ser sempre. Olha aqui um adepto. Eu estive lá na inauguração. Também esteve na inauguração? Estive. Eu estive mais tarde na inauguração do estádio. Do Estádio do Dragão. Sim, senhor. Já aqui mostramos então estas imagens. Tem ainda muitas imagens? Tem ainda muitos filmes ainda porque para publicar? O que está no YouTube é uma condensação, digamos. E eu tive de tirar algumas partes que teriam um pouco de interesse público, são partes, digamos, que não tinham qualquer... Claro, que eram apenas pessoas interesse pessoal, não é? De interesse pessoal e portanto, está resumido, não é? Estas imagens que aparecem são um pequeno resumo. Quais são, tirando a parte pessoal, que deve ser com certeza aquela onde também retira grande prazer daquilo que vai recordando, dos acontecimentos, dos factos que aqui se conseguem vislumbrar, qual é aquele que para si tem mais significado? Todos têm um significado muito grande. Porque nós víamos esses filmes quando éramos miúdos. Sim. Portanto, são recordações da minha infância. O meu pai montava a sala de cinema no hall, que era... Toda a casa se organizava em volta do hall. Antigamente era assim, não é? E eu lembro-me ainda, a minha irmã estava num colégio interno, que era o colégio de Liverpool, e vinha com as amigas e as freiras. Ainda parece que estou a ver, eu tinha 4 ou 5 anos na idade, mas ainda parece que estou a ver, a subir as escadas, depois sentávamos-nos todos no chão, os mais velhos ficavam sentados no sofá, nas cadeiras. E os mais pequenos no chão a deliciar-se com os filmes. Nós podemos ver mais imagens, vamos colocá-las no ar e continuar a conversar. Germano, já as tinhas visto
São muito importantes, já vi através do computador, YouTube, mas acho que são muito importantes. O Sr. Tavares disse há bocado que algumas retirou-as porque devem ser imagens de família, mas são muito importantes, por exemplo, ver ali as crianças, a maneiras como elas se vestiam. Ver as ruas, há aí a minha rua, ver as ruas estavam desertas praticamente, não havia a movimentação, os automóveis, não havia os automóveis e cá estamos com o Estado das Antas, a inauguração, agora, exatamente. Portanto, quer com o dizer, desfile dos atletas, não é? Isto foi uma prática que se foi perdendo. É a memória, uma parte da memória da cidade, é uma memória da vivência até das famílias, como elas se divertiam e passavam as suas horas de ócio. Até porque quando se ia ao estádio, nesta altura, ia-se com a melhor farpela. Ia. Ninguém ia vestido de qualquer maneira para vestido. Aliás, nota-se. Está ali um rapazinho. E a família toda. Era uma ocasião social, não é, Germano? E a mãe, o pai, o filho. A família, e a família toda. Exatamente. Era quando os jogos se disputavam às 4 da tarde, ao domingo às 4 da tarde. Os jogos eram sempre à mesma hora. Era domingo às 4 da tarde, a família podia deslocar-se para ir assistir. E como aquela bandeira fica bonita ali no meio. É verdade. Não é? Como fica bonita ali no meio. Inaugurado com pompa e circunstância. Meu caro, muito obrigado. Em meu nome, mas julgo que é em nome de todos os portugueses, por ter posto à disposição de todos estes pedaços da história de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Germano, também pela visita. Muito obrigado. Até uma próxima. Beijinho.